Bom dia, Shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será a ressurreição de Cristo. Amado, Cristo não está crucificado. Ele ressuscitou, ele vive. Amém? Temos que ensinar e pregar o Cristo puro, o Cristo ressurreto, o Cristo que está voltando. O ponto central do Evangelho é a ressurreição de Jesus. Amém? Nós temos que pregar Jesus ressurreto, Jesus vivo. Portanto, Jesus é a minha razão de viver. Amém? Vale. Jesus ressuscitou. Estudo sobre a ressurreição de Cristo. Vamos nos aprofundarmos agora sobre a ressurreição de Cristo, né? Um único que morreu, o único que ressuscitou, o único que voltou para o Pai, o único que promete voltar e levar a igreja. O único. Os demais, os restos mortais, continuam lá no túmulo, a alçada. Cristo foi o único que ressuscitou. Amém? Amado, só por meio da morte e ressurreição de Cristo nós temos acesso ao Pai. Antigamente tinha um sacerdote e de ano em ano as pessoas iam lá fazer holocausto, sacrifício, e o sacerdote era o mediador entre Deus e o homem. E só depois de um ano continuaria aquele ritual. Mas no momento da morte de Cristo, o véu foi rasgado de cima a baixo, e ali nós temos acesso a Deus. Hoje, Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Através da morte de Jesus, nós temos acesso ao Pai. Amém? Temos salvação, temos vida eterna, se cremos. Se cremos, veremos a glória de Deus. Se não cremos, infelizmente, já estaremos condenados. Amém? Isso é o que a Bíblia diz, é a palavra de Deus. Mas se Jesus não tivesse ressuscitado, seria em vão a pregação e a fé, não haveria esperança na vida eterna, não haveria salvação, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 14 e 17, não é mesmo? Se não houvesse a ressurreição, seria tudo em vão. Os discípulos, na época que Jesus foi morto, se dispersaram. Eles não acreditaram que Jesus iria ressuscitar. Mas ao terceiro dia eles foram lá no túmulo, as mulheres foram lá e o anjo falou, ele já não está mais aí. E aí começou a esperança da salvação. Por que é importante a ressurreição de Cristo? Vamos nos aprofundar mais nisso, né? Com a ressurreição de Jesus, todo cristão tem vitória. É importante, pois assim há vitória sobre o pecado e sobre a morte. Jesus ressuscitou e com isso fomos ressuscitados com ele, Efésios 2,6. Fomos justificados, conforme Romanos 4,25. E a morte não tem vitória sobre o cristão. João 11,25. Nós fomos ressuscitados junto com Cristo. Portanto, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, ou morreram, e isso tudo se fez novo. Portanto, amado, Jesus ressuscitou para que todo cristão fosse justificado, resgatado, que tivesse salvação e vida eterna por meio dele. Amém? Podemos encontrar os versículos sobre a ressurreição de Cristo em várias passagens, especialmente nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, em Atos dos Apóstolos. Vários relatos da ressurreição de Cristo. Quem viu Jesus ressuscitado? Lá em Lucas 24, 13 e 15 diz assim, ó, os apóstolos registrados na Bíblia sobre testemunhos que viram Jesus ressuscitado foram diversos, começando com Maria Madalena, em João 20, 16 e 18. Apareceu também aos discípulos, enquanto caminhavam para o povoado de Emaús,
Em João 20,19 diz que Jesus apareceu aos discípulos sem a presença de Tomé. Entretanto, em João 20,46, novamente Jesus apareceu e desta vez Tomé estava presente. A primeira vez que Jesus foi lá, Tomé não estava presente. Os discípulos falaram para Jesus, para Tomé, olha, Jesus ressuscitou. E Tomé não acreditou, só vendo para crer. Aí Jesus retornou um dia em que Tomé estava reunido ali com ele e falou, olha Tomé, olha aqui as marcas nas minhas mãos, nos meus pés, me deu um pedaço de pão, comeu, passou pela parede, não passou pela porta. E só ali Tomé creu. E ainda Jesus ainda falou com ele, olha Tomé, abençoados são aqueles que não veem crer. Abençoados são aqueles que não veem crer. Ele apareceu aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades e também no Monte da Galileia. Mateus 28 fala sobre isso. Ainda assim, muitas pessoas viram Jesus ressuscitados, conforme Mateus, Marcos, Lucas, Atos dos Apóstolos, Coríntios. Tudo isso tem relato de Jesus ressurreto. Significado da ressurreição de Cristo, amado. A ressurreição de Cristo veio cumprir e revelar as profecias de Deus. Jesus veio para cumprir as profecias, conforme Mateus 5,17. O relato em Isaías e outras profecias ligadas à ressurreição de Jesus foram cumpridas, conforme Isaías 56, Isaías 53,5. Foram se cumpridos no momento que Jesus orou ao Pai para, se possível, afastasse dele o pecado, afastasse dele o cálice, afastasse dele a cruz. Deus poderia livrar, mas ele veio para se cumprir. Alguns temas importantes ligados à ressurreição de Cristo, amados, que trouxeram um significado para todos, sendo eles salvação, pois fomos resgatados por Jesus da morte espiritual por causa do pecado. Nós fomos libertos pela verdade, temos paz em Jesus, temos vitória em Cristo e temos vida eterna. Com Cristo nós somos mais do que vencedores. Com Cristo nós temos vida eterna, só Ele pode nos dar a vida eterna. Por isso, amados, comemoramos a vitória de Jesus na cruz sobre a morte. É o cumprimento dentro do plano de Deus para a humanidade. Jesus também demonstrou que nenhum poder ou força poderia impedir de conquistar a morte. Pedro queria livrar ele. Não, Pedro. Eu vim para cumprir, conforme 1 Coríntios 15:26. Mas com a ressurreição de Cristo, todo cristão celebra, pois Jesus morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e voltará. Lucas 24:7. Atos dos Apóstolos 1:9 fala sobre isso. Todos que já faleceram com Cristo, como Senhor e Salvador, serão ressuscitados. Os que estiverem vivos, quando Ele voltar, vão passar por uma transformação e ter novos corpos. 1 Tessalonicenses 4:13-18. O apóstolo Paulo fala para aquele povo. É bem claro. O apóstolo Paulo fala para aquele povo: não endureçais o coração, não entristecer o coração, porque aquele que morreu em Cristo virá, ressuscitarão e virá com ele, juntamente com os anjos. E nós, segundo Paulo, nós que estamos vivos, seremos arrebatados. Amém? Amado, antes de Jesus ressuscitar, a condição dos apóstolos era de desânimo, medo e com uma mentalidade de fracasso. Por 3 anos seguimos ao Mestre, vimos ele fazer sinais, prodígios e maravilhas, e agora nós somos perseguidos. Ficaram com medo, ficaram dispersos. Não sabiam o que fazer e para onde ir. Quando Jesus ressuscitou, amado, percebemos que uma mudança radical os discípulos passaram. Jesus falou para eles: não saiam de Jerusalém. Quando Jesus ressuscitou, ele permaneceu ainda 40 dias aqui na terra. E falou com aqueles discípulos: não saiam de Jerusalém. Espere o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. E foi ali no dia de Pentecostes que veio a descida do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo.
Pedro pegou ali para várias pessoas e 3.000 almas se converteram e começou ali a igreja primitiva, começou ali o cristianismo, através da morte de Cristo. Mas dessa condição de medo e desânimo para uma condição de coragem, bravura, e indo compartilhar as boas novas pelo mundo e afora. A ordem de Jesus foi ir, pregar o evangelho a toda criatura, em Samaria, toda a Judéia, até os confins da terra. Começou tudo ali, todo mundo com coragem, enfrentando, não negando Cristo. Portanto, a ressurreição de Cristo, trouxe também renovação de esperança aos discípulos. Eles passaram a crer. Realmente, o Mestre esteve conosco, falou que iria morrer, mas iria ressuscitar. Voltaria para o Pai e viria buscar a igreja, conforme os relatos lá em João 14. Não se turbe o coração, credes em mim, credes em Deus, na minha casa há muitas moradas, se não fosse assim não vos teria dito, vou preparar-vos um lugar, não vos deixarei órfão, irei para o Pai, enviarei Consolador, Espírito Santo. Foram essas palavras de Jesus para os seus discípulos. Amado, ao ler o livro de Hebreus 5, 8, 9, aprendemos que Jesus era perfeito e era fonte eterna da salvação. E que por um homem o pecado entrou no mundo, Adão, e por um homem saiu, Jesus. O pecado entrou através de Adão e o pecado saiu através de Jesus, conforme Romanos 5,19. Amada, a ressurreição de Cristo é a crença central do cristianismo, de que Jesus, após ser crucificado, foi ressuscitado dos mortos no terceiro dia. Essa é a nossa crença. E não é história, não. Aconteceu. Quem vai a Jerusalém, passa pelos caminhos que Jesus passou. Conhece os lugares onde Jesus curou. Conhece o lugar onde Jesus foi sepultado e ressuscitado. Amém? Essa ressurreição, amada, é vista como uma vitória sobre a morte e o pecado. Um evento que garante a vida eterna para aqueles que creem em Jesus. E Jesus foi bem claro, se você crer, você será salvo. Se não crer, será condenado. Você vai escolher. Livre-arbítrio, a escolha. Amém? A narrativa da ressurreição de Cristo. Crucificação e sepultamento. Aconteceu? Aconteceu. Jesus foi crucificado e sepultado em um túmulo, selado com uma pedra e guardado por soldado. Olha só. Além de estar morto, foi guardado em um túmulo e selado com uma pedra e soldado. Porque as facções religiosas sabiam e temiam que Jesus iria ressuscitar e colocou guardas. A descoberta do túmulo vazio. No domingo seguinte, a crucificação, mulheres foram ao túmulo e o encontraram vazio. A pedra foi removida e Jesus ressuscitou. A aparência de Jesus ressuscitado. Jesus apareceu aos seus discípulos em várias ocasiões, mostrando-se como o mesmo corpo, mas transformado. Jesus ele ficou 40 dias aqui na terra. A ascensão de Jesus, Jesus que desceu do céu, também subiu aos céus. Após aparecer aos discípulos, Jesus ascendeu aos céus. Ele subiu aos céus, prometendo preparar lugar e depois voltar. Isso aí todos viram. O significado da ressurreição, vitória sobre a morte. Deus permitiu o filho dele morrer porque sabia que o filho iria ressuscitar e salvar toda a humanidade. Então o significado da ressurreição de Cristo é a vitória sobre a morte, um único que morreu, ressuscitou e trouxe vitória após a morte. Os outros todos foram derrotados, estão mortos. Os restos mortais estão lá, nos túmulos. O de Jesus não. Amada, a ressurreição de Jesus é a prova de que ele tem poder sobre a morte e oferece a esperança na vida eterna aos seus seguidores. Ele prometeu vida eterna, nós temos que crer.
Ou crê ou não crê. Se não crê, é ateu. Não vai ver a glória de Deus. Se crê, verás a glória de Deus. O fundamento da fé cristã. Por que nós temos que ter essa fé em Cristo? Porque foi comprovado tudo que ele veio fazer aqui. E ele fez. Amada, a ressurreição é um dos pilares da fé cristã, sendo um evento que valida a divindade de Jesus e a eficácia da sua obra redentora. Um dos pilares de seguirmos a Cristo é sobre a ressurreição. Nós queremos que ele morreu e ressuscitou. A esperança da salvação. A ressurreição de Jesus traz a esperança e salvação para a humanidade, pois oferece a oportunidade de reconciliação com Deus e a garantia da vida eterna. A ressurreição foi isso. Ele pagou o alto preço na cruz do Calvário por cada um de nós. As evidências da vida, morte e ressurreição de Jesus. As evidências estão lá em Jerusalém. Ele nasceu em Belém, foi criado em Nazaré e morreu em Jerusalém, no Gólgota. Não é história, são fatos. A igreja do Santo Sepulcro, amado, foi construída no século IV depois de Cristo. De acordo com o Novo Testamento da Bíblia, Jesus foi crucificado no Gólgota, no lugar da caveira. E de acordo com a tradição cristã, Jesus foi sepultado na igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém, um local que também é considerado o local da sua crucificação e ressurreição. A igreja também, amada, é conhecida como Igreja de Ressurreição. É um importante local de peregrinação dos cristãos. Quem já foi em Jerusalém sabe muito bem, conhece os locais, conhece o lugar onde Jesus foi crucificado. Ali no túmulo de José de Arimateia. A igreja do Santo Sepulcro, amado, que existe desde o século IV, foi construída sobre o local onde se acredita que Jesus foi crucificado, sepultado e ressuscitado dos mortos. O local é dividido em várias seções, incluindo o Calvário, onde Jesus foi crucificado. E o Santo Sepulcro, propriamente dito, que abriga a tumba onde seu corpo foi colocado. Lá só existe a tumba. Todos que vão a Jerusalém querem conhecer esse local. E vão e realmente constatam que os restos mortais de Jesus não estão lá. Os demais estão nas suas tumbas. De Jesus não está. Ele ressuscitou. Apesar de haver relatos históricos e arqueológicos que surgiram em outros locais possíveis para o sepultamento de Jesus, como o Jardim do Túmulo, a igreja do Santo Sepulcro permanece como um local tradicional reconhecido pela a maioria dos cristãos. Então Jesus foi o único que morreu e ressuscitou. Os demais existem os restos mortais. O túmulo de Jesus está vazio, a cruz está vazia. Ele ressuscitou, ele vive. Portanto, Jesus ressuscitou, ele vive. Jesus é Senhor. Celebremos a ressurreição de Cristo sempre, para todo sempre, até a vinda dele. Amém? Jesus ressuscitou e ele vive. Eu creio que Deus falou com você através dessa palavra. Os relatos de Jesus não são histórias, são fatos reais. Portanto, essa oportunidade que Jesus está te dando de você reconhecer o alto preço que foi pago na cruz do Calvário e o seguir. Ele foi bem claro: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Isso foi depois que ele foi ressuscitado. Os 40 dias que ele permaneceu aqui na terra. Se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Renunciar a si mesmo, amado, é renunciar a tudo. Tudo aquilo que não agrada a Deus. Amém? Porque ele está vivo e prometeu voltar conforme João 14. Medite João 14. Amém? Creio que Deus já falou com você. Agora vamos ouvir um louvor. Quem está também nesse louvor,
porque Ele vive. Posso crer no amanhã, creio no agora, e creio no amanhã, e creio que Ele vai voltar. Amém? Medite nesse louvor. Porque Ele vive. Ele vive. Pode crer no amanhã. Porque Ele vive. Temor não há. Não adianta ter medo. Você tem que ter a certeza. Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Que vivo está. Amém? Jesus está vivo, amado. Pode escrever. Deus enviou seu Filho amado para isso. João 15,16 fala. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem a salvação. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno Pai, digno de honra, de glória, de louvor, de exaltação, eu te louvo, te agradeço pelo alto preço que foi pago ali na cruz do Calvário, o Senhor demonstrando o seu grande amor por nós, Pai. Enviando o seu Filho para morrer por cada um de nós, levando sobre si os nossos pecados e as nossas transgressões, e que ressuscitou ao terceiro dia, e que está à destra de ti, preparando lugar para cada um de nós, para um dia vir buscar a igreja. Eu creio. Peço que seu doce amado Espírito vá de encontro a essa pessoa que ainda não crê. Que ele venha também crer, venha abrir seus olhos espirituais e venha crer e reconhecer o alto preço que foi pago ali na cruz do Calvário. Eu te louvo e te agradeço por tudo que tens feito, que estás fazendo, e creio que muito o Senhor irá fazer por cada um de nós. A ti toda a honra, toda a glória, exaltar é teu santo nome. Amém e amém. Amém, amado? É isso aí. Ele vive. Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus pagou alto preço na cruz do Calvário. Isso foi demonstrado o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. Então, se crer, será salvo. Se não crer, será condenado. Infelizmente. A palavra é dura, mas é verdadeira. Se crer, será salvo. Se não crer, será condenado. Disse-lhe Jesus: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Seguir a Jesus é anunciar as coisas mundanas, as coisas que não agradam a Deus. Amém? E reconhecer o alto preço e a ressurreição. Esse é o foco central do Evangelho. Amém? Portanto, lembre-se, Jesus nos ama, Satanás nos odeia, ele jamais irá permitir que você venha reconhecer esse alto preço que foi pago. Jamais irá permitir que você venha reconhecer esse amor de Deus em cada um de nós. Ele jamais irá permitir que você venha crer que Jesus está preparando lugar e venha buscar a igreja. Portanto, creia somente e verás a glória de Deus. Amém? Tenha um bom dia, fica na paz e Deus na direção sempre. Um abraço.